Boa noite, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Depende da hora que vocês estão vendo. Seguinte, essa é a nossa segunda aula sobre esse assunto, democracia e participação. Na primeira aula a gente fez meio que uma introdução ao conceito de democracia, a crítica que Platão, Aristóteles fazia em relação à democracia ateniense. Falamos um pouquinho sobre os tipos de democracia participativa ou direta ou representativa, indireta. E hoje, nessa aula, a gente vai tentar ser um pouco mais pragmático. A ideia também é tentar fazer uma aula curtinha para não ficar maçante. Então, assim, vamos direto ao ponto. Existem algumas ferramentas, que a gente pode chamar de ferramentas democráticas, né, que possibilitam ou permitem com que haja uma maior participação da população na discussão de temas públicos. Ou seja, plebiscito e referendo são mecanismos que a gente usa para ajudar os políticos a decidir questões que são de interesses nossos. Só que, como eu falei já, eu acho, né, talvez em alguma outra aula, essas palavras elas podem às vezes até parecer estranho, talvez vocês já ouviram falar, mas não saibam o que é, muito por conta do fato de que a gente quase que não usa essa ferramenta para ajudar a gente a decidir as coisas. Enquanto outros países usam com mais frequência, a gente quase que não. Por exemplo, a última vez que a gente usou de um referendo foi em 2006, se eu não me engano. Foi para decidir em relação ao posse de armas, se eu não me engano. Que era para votar sim ou não, ou seja, votar sim era a favor do desarmamento total da população e não era para deixar como está. Né? E o não ganhou. Né? Ou seja, então assim, isso era um referendo. Né? Agora, o que é um plebiscito? Um exemplo de um plebiscito é aqueles movimentos. Existe um movimento social chamado Sua Meu País, que nada mais é que, resumidamente, aquela ideia de separar os estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, do resto do país. Né? Porque acredita-se que esses três estados produzem muito economicamente, seria mais viável eles ficarem sozinhos, seria mais enriquecedor, né, financeiramente, economicamente, mas me parece um pouco meio xenofóbico, né, a gente meio que se acha, mas beleza, isso seria um plebiscito, né, porque assim, ou seja, parte da gente, da população. Então a diferença entre plebiscito e referendo está às vezes até no próprio nome. Se você quiser gravar, plebe vem da plebe, né, do povo, ou seja, a população adota a lei. Ou seja, é ela que vai atrás para pedir alguma coisa. Aí depois vai se ter o trâmite, né, vai se tramitar lá no Congresso pelos deputados e senadores, aí vai se fazer a lei acontecer ou não. A diferença do plebiscito para o referendo é essa, ou seja, o referendo, a lei já existe, ou seja, o Congresso Nacional já fez a lei, já tramitou e a gente só vota, né, aqui a população vota a lei, a gente só vota se quer ou não, que é o que aconteceu em 2006. Eles elaboraram a lei e disseram, ó, vocês querem desarmar ou vocês não querem desarmar? E a gente foi lá e votou. Isso é um referendo. Plebiscito é quando parte da gente. Imagina que a gente agora vai lá, escreva uma lei, propõe uma lei para o parlamento e vai lá e entrega lá para o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ó, a gente quer isso aqui, a gente quer armar a população. Ou a gente quer desarmar por completo. Vamos continuar na mesma linha de pensamento. O Rodrigo Maia vai olhar
e vai dizer, vai mostrar para os outros deputados, vai colocar em votação e vai aceitar ou não. Isso é um plebiscito, quando parte da gente. Né? E referendo é quando parte do parlamento e a gente coloca e a gente vota ou não. Beleza? A gente quase que não usa isso, né? Porque a nossa democracia é um pouco, talvez, verde, né? Falta amadurecer um pouco. Quando a gente fala que a nossa democracia é uma democracia jovem, é nesse sentido, né? A gente tem aí 30 anos de democracia, 32 anos de democracia, né? Desde a última redemocratização, depois da ditadura militar, que acabou em 85, em 88 que a gente foi votar de novo diretamente num presidente, né? Então, assim, a gente tem pouquíssimo tempo de democracia. Então a gente tem que amadurecer essa ideia ainda. Beleza? Outra parte. Uma reflexão sobre a gente pensar aqui sobre o que eu falo sobre amadurecer a democracia. No começo no primeiro vídeo, na primeira videoaula, eu acho que eu fiz essa reflexão, né? O que precisa acontecer, o que precisa ter para ser uma democracia? Aí eu faço essa pergunta, né? O direito ao voto. O direito ao voto, por si só, é uma garantia de democracia? Ou seja, o fato da gente poder votar no presidente, no prefeito, no governador, no deputado, garante democracia? Eu acho que vocês vão chegar à conclusão que, obviamente, que não. Por vários fatores, né? Mas obviamente, é esse aqui. Eu dei como exemplo o Iraque. A gente pode citar, talvez, Venezuela e etc., mas esse aqui a gente sabe, é certo, já aconteceu e a gente já pode estabelecer que realmente isso é uma verdade, né? Ou seja, no governo do Saddam Hussein, as pessoas votavam, né? Ou seja, votavam, tinha eleições normais, só que é claro, hoje a gente já sabe que as eleições eram fraudadas. Então sempre o Saddam Hussein era eleito ou reeleito, né? Porque Saddam era um ditador, né? Ele governava o Iraque com mãos de ferro e tal, e era meio não, né? Era um ditador. Então assim, eles tinham o voto, né? Que é um símbolo da democracia, mas o voto por si só não garante democracia, porque as eleições podem ser fraudadas, né? Há outras razões que a gente vai ver daqui a pouquinho do que realmente garante a democracia. Uma outra coisa que a gente pode pensar aqui é o coronelismo, que acontece hoje até, né? Ainda. O coronelismo é uma característica de alguns anos atrás, né? Principalmente na parte mais no norte do país, que a cidade era governada por coronéis, né? O coronel tinha tanto ou mais influência do que o próprio prefeito da cidade. Então ele entrava num acordo com o prefeito, assim, né? Ele tinha tanto poder e influência, empregados e etc., que ele que acabaria, ou que acabava elegendo o prefeito que ele quisesse colocar lá no poder, né? Então, dessa forma ele fazia um acordo. Olha só, eu consigo fazer com que os meus empregados e a minha influência em relação a todo mundo aqui, eu consigo fazer com que você se eleja, mas por conta disso você vai ter que me ajudar aí com algumas coisas, né? Aí você vai dizer, tá, mas como é que ele conseguia? Se ele não conseguia por bem, ele conseguia por mal, né? Então assim, ou você vota naquele, eu sou o coronel, né? Então, ou você vota naquele cara lá que eu quero, ou por algum motivo a tua casa vai pegar fogo, ou algum parente teu pode desaparecer, né? Ou seja, o coronelismo tinha dessas, né? Que gerava o voto de cabresto, né? Cabresto é aquela coisa que a gente coloca no cavalo, né?
faz ele olhar para frente. O voto de cabresto é quando o coronel dizia que era esse cara que você tinha que votar. Beleza? Isso ainda existe de certa forma, mas de uma forma mais velada, né? A gente pode pensar a compra de votos, né? Quando o vereador aparece lá na tua casa dizendo que vai fazer isso, fazer aquilo, vai te dar isso, te dar aquilo. Também é uma forma de... Não vou dizer que é um coronelismo, mas é quase que isso, né? É meio que o clientelismo, a troca de favores e tal. Né? Então, a gente ainda, como eu falei há alguns minutos, a gente ainda tem que amadurecer a nossa democracia. A gente acha normal, comum isso, né? O cara te ofereceu um caminhão de areia em troca de um voto. Né? Beleza? Não vou me estender muito aqui, tá? Vamos pro próximo. Fatores que efetivam de fato a democracia ou a participação democrática. Então, assim, a gente pode perceber se a nossa democracia está entrando em colapso ou corre risco de acabar se uma dessas coisas aqui faltar. Né? Ou seja, o que garante a democracia e a participação democrática é a possibilidade de contestação, você poder contestar uma ideia e criticar ela, liberdade de imprensa, ou seja, liberdade de imprensa, da mídia em geral, poder investigar, questionar o governo. Né? Se fala muito que a ditadura não havia corrupção e etc. Né? Mas é porque não tinha liberdade de imprensa, não havia democracia. Os jornais não podiam pesquisar, investigar a vida do político e tal. Hoje sim. Então há que se fazer essa reflexão em relação a... Então, se você notar que há um cerceamento e uma crítica exagerada à imprensa e tal, talvez seja uma forma de frear um pouco essa liberdade, né? Que é característica, que é essencial para que a democracia possa existir. A outra coisa, que é um dos fatores que efetivam de fato a democracia, é o nível educacional. E aqui é fácil de compreender, ou seja, quanto mais educado, quanto mais escolarizado uma nação, um povo é, mais difícil de manipulá-lo, mais difícil de enganá-lo. Quanto mais se fala sobre isso, quanto mais se fala sobre política, história, filosofia, sociologia, geografia, na escola, em sala de aula, mais consciente o povo se torna. Então, parem para pensar. Algumas disciplinas como a história, a filosofia, sempre foram criticadas pelos governos, desde sempre, né? O próprio Sócrates, né, há 2.000 anos atrás, mais que isso, 2.500 anos atrás, já foi condenado à morte por ser acusado de desvirtuar os jovens, né, a fazer os jovens pensar. Então a filosofia e as ciências humanas em geral sempre geraram alguns problemas para o governo. Então fazer o povo pensar, né, e ter escolaridade, ter um nível educacional nunca foi interessante para o governo. Tá? Então se você perceber uma desvalorização para a educação, um sucateamento de investimento público para a educação pública, né? As razões são essas, né? De tentar podar a participação democrática. Então a gente precisa de possibilidade de contestação, liberdade de imprensa, para a gente poder saber o que está acontecendo, e de um nível educacional. Né? Se você nunca leu um livro sobre política, ou nunca ouviu falar sobre essas coisas na escola, como é que você vai saber votar e decidir o que é melhor ou não para o país?
E por último, mas não menos importante, a consolidação das leis, ou seja, as leis têm que fazer valer, né? E para todo mundo, direitos iguais, ou seja, tanto rico quanto pobre, tanto político quanto não político devem obedecer à lei e se caso descumpri-las, devem sofrer as consequências da mesma forma, né? Tantos como os sofistas falavam, o Protágoras falava, tanto os naturalistas, tanto os gregos quanto os troianos, são todos iguais. Então, a gente às vezes percebe que a lei não vale para todos, né? A mesma lei não vale para todos. Dependendo de qual é a tua função na sociedade, qual é o cargo que você exerce, a tua influência, o teu poder político ou econômico, algumas leis não funcionam para você. Bom, a ideia é a gente não se estender muito, eu vou ficando por aqui. Se surgir alguma dúvida, se alguma questão vocês não entenderam, me chame na plataforma, no WhatsApp. É isso aí, falou!